Tem uma entrevista que me foi enviada pelo inscrito do canal, Leonardo Ricardo, pelo Instagram, tá? Ele me adicionou lá no Instagram e me enviou uma entrevista que eu achei fiquei bem feliz, tá? Já faz 9 semanas que ele me enviou essa entrevista e hoje eu tô fazendo um vídeo, né? Eu vou fazer 2 vídeos sobre trechos dessa entrevista. Na verdade, de hoje vai ser sobre essa entrevista que eu vou deixar aqui e uma outra entrevista na Folha, tá? Então, agradeço aí ao Leonardo e encorajo, né, quem quiser me enviar coisas pelo Instagram, assim, sugestões, etc, tá? Daniel.cidade, só me seguir lá. Então, eu queria comentar um pouco hoje sobre a questão do Harari e do imperialismo, tá? Para quem não sabe, eu já acabei de fazer um vídeo, inclusive estou gravando um sequencialmente do outro, né? Sobre a entrevista do Harari na Globo, que diz muita coisa, que deixa explícita muita coisa, porque quando o Harari defende, né, o que ele chama de uma era global pós-liberal, etc., dá a impressão que ele está defendendo algo que é até legal, tá? Dá a impressão que não é tanto, né? Embora nessa outra entrevista enviada pelo Leonardo ele use o termo, né? Eu defendo o imperialismo, ainda assim o que ele está defendendo parece uma coisa light, tá? E quando ele faz essa entrevista para a Globo, né? Quando a posição dele perante a Rússia, né? Ele é cachorrão, ele é tigrão contra a Rússia e ele é tchutchuquinha contra os Estados Unidos, contra a OTAN, fica assim que o que ele defende é o imperialismo e pronto, tá? Isso não tá tão explícito nas palavras dele, tem uma certa romantizada que a gente vai dar uma analisada aqui, primeiro na entrevista da Folha, que também tá, as 2 entrevistas vão estar, o link aqui, e eu queria analisar uns certos trechos assim dessas entrevistas. Então, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu queria convidar vocês a se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveito para agradecer todo mundo que está contribuindo com o Apoia-se, a ajuda de vocês é fundamental. Então essa entrevista da Folha, né, que pelo menos a Folha publica, né, não sei onde é que ele fez a entrevista, é chamada Precisamos já de uma ordem planetária pós-liberal. Então vamos entender um pouquinho o que é isso e vamos entender um pouquinho dessas romantizações que pelo visto Harari não tem vergonha na cara nenhuma em fazê-las, tá? Há várias gerações o mundo tem sido governado pelo que hoje chamamos de ordem liberal global. Por trás dessas palavras majestosas está a ideia de que todos os humanos compartilham algumas experiências e alguns valores e interesses essenciais, e que nenhum grupo humano é inerentemente superior a todos os outros. Aqui já começa bem complicado, porque se a gente for pegar, né, o que é o liberalismo, o que é essa ordem liberal, tudo que a gente vê é a proclamação, então, né, dessa igualdade, e tudo que a gente vê é a profanação dessa igualdade. Já começou, né, os pais fundadores dos Estados Unidos que proclamam que é uma verdade evidente que os seres humanos são iguais, e dessas pessoas tinham escravos, né? Então, conforme a gente vai proclamando, quanto mais a gente proclama liberdade nessa ordem liberal, quanto mais a gente proclama igualdade, menos a gente cumpre com isso, tá? Então, você pega a década de 80, né, o liberalismo, é uma busca por encarcerar os seres humanos, né? O discurso da meritocracia, o discurso de você tem que ser um self-made man, etc. Isso tudo são discursos, isso tudo são mecanismos, dispositivos de poder para fazer com que os seres humanos não sejam iguais, tá? Então não existe, nunca existiu meritocracia e justamente, né, continuar insistindo no discurso de que o liberalismo, que a ordem liberal é sobre igualdade, é sobre considerar os seres humanos como iguais, é uma grande de uma sacanagem, tá? É uma safadeza mesmo, porque os seres humanos são diariamente hierarquizados e o que a gente vê nesse sistema econômico capitalista, que a gente pode chamar capitalismo, especialmente capitalismo neoliberal, o que a gente vê são a criação de mecanismos de concentração de riqueza, tá? Não só de concentração de riqueza em pequenos grupos, pequenas elites, mas também de concentração de riquezas em países, tá? Imperialismo de certa forma, imperialismo, colonialismo, neocolonialismo, qualquer seja o termo que você queira dar, né? Muitos países literalmente vão em outros países, tomam as riquezas desses países, quaisquer que sejam meios, né? Seja guerra declarada, guerra aberta, seja financiando ditaduras, que os Estados Unidos faz muito isso, né? Financiando ditaduras que atendam aos seus interesses. Então, na verdade, a gente passa muito longe desse ideal de igualdade quando a gente
gente vai analisar a prática, tá? Eu diria que proclamar sempre a igualdade, proclamar meritocracia, etc., são inclusive dispositivos de poder para que a gente possa criar esse mundo que é extremamente, absurdamente desigual, tá? Esse mundo que constrói cada vez mais mecanismos de concentração de riqueza e poder. Ele vai dizer, né, a cooperação, portanto, é mais razoável que o conflito. Eu concordo, mas o que a gente vê nessa ordem não é cooperação, pelo contrário, é a utilização do conflito para que, né, aqueles que têm mais poder continuem tendo mais poder e possam usurpar dos recursos, da mão de obra, enfim, de uma série de coisas que vão lhes render mais poder. Então, o poder ele vem se concentrando no mundo. Daí ele vai fazer, né, aquele joguinho. Embora a ordem liberal global tenha muitas falhas e muitos problemas, ela provou ser superior a todas as alternativas. O mundo liberal no início do século XXI é mais próspero, saudável e pacífico do que jamais foi. Pela primeira vez na história humana, a fome mata menos que a obesidade, pestes matam menos que a velhice e a violência mata menos que os acidentes. Ele está ignorando a enorme quantidade de guerras, ele está ignorando, enfim, encarceramento, guerra civil, bombardeio, Estados Unidos se portando como dono do mundo, como vigilantes do mundo, né? Quando ele fala a fome mata menos do que a obesidade, né? Ele está ignorando que isso é fruto de conquistas científicas da classe trabalhadora e que essa classe trabalhadora que conquista isso muitas vezes é a classe que está morrendo de fome, tá? Então, atribuir isso à ordem liberal global, na verdade a ordem liberal global é o que garante que ainda tenham pessoas morrendo de fome. Se fosse depender das conquistas científicas produzidas pela classe trabalhadora, tá? Entendendo que o trabalho intelectual, para mim, pelo menos a visão que eu tenho, compartilhada com Chomsky, etc., também é trabalho, né? Também pode ser considerado trabalho, é uma sacanagem muito comum que o liberal faz, né? Que é atribuir todos os méritos que a gente tem em conquistas científicas, tá? Ao sistema econômico. Na verdade, o sistema econômico que a gente tem, o capitalismo, né, é o que garante que boa parte das pessoas responsáveis por essas conquistas não usufruam dos seus bens, tá? Mais uma vez, são as contradições e as injustiças do sistema que passam despercebida porque a mídia tradicional e o Harari agora é o queridinho da mídia tradicional, né, da mídia internacional, criam esses discursos para ofuscar as coisas. O mesmo vale para pestes matam menos que a velhice, ou para a violência mata menos que os acidentes, né? Inclusive, justamente porque temos também um mundo com muitos e muitos e muitos e muitos acidentes baseados, né, num dirigir violento, né? A gente tem uma cultura de violência no trânsito, que no mundo inteiro, inclusive, pelo menos vários países do mundo, que mata muitas pessoas. Então, ele faz esse joguinho de palavras aí para seduzir as pessoas, para passar a ideia de que o mundo do século XXI é maravilhoso, né? Deixando completamente intacto todas as atrocidades que existem mundo afora, né? Pelo imperialismo, né? Então, na África, no Oriente Médio, na própria América Latina. Então, é um discursinho assim, gente, bem ordinário. E daí ele vai fazer aquela coisa de dizer que o nacionalismo vem crescendo e que defende-se um pouco a ideia de que devem existir nações soberanas no mundo e que elas não deveriam necessariamente estar articuladas entre si, não deveria existir um império global, né, uma ordem, então, que ele vai chamar de ordem planetária pós-liberal, e ele vai dizer, né, que isso já existiu e já deu errado em vários momentos, que sempre que a gente cria muitos nacionalismos, etc., a gente está fadado a gerar conflitos que eventualmente vão gerar guerras e que a gente já deveria ter aprendido essa lição. Que essas pessoas querem um mundo sem imigração, sem valores universais, sem multiculturalismo e sem uma elite global, mas com relações internacionais pacíficas e algum comércio. Ele vai chamar isso então de internacional nacionalista, que entende o mundo como fortalezas cercadas, mas com algum intercâmbio aí que seja um tanto quanto fraco. Essa parece uma visão razoável, segundo ele, mas não é uma alternativa, porque, como ele já falou, não dá certo. Vamos ler um pouquinho da entrevista. Todas as tentativas de dividir o mundo em nações bem definidas resultaram até agora em guerra e genocídio. Quando os herdeiros de Garibaldi, Mazzini e Mickiewicz conseguiram derrubar o multiétnico Império Habsburgo,
mostrou-se ser impossível achar uma linha que dividisse claramente italianos de eslovenos ou poloneses de ucranianos. Foi o que preparou o cenário para a Segunda Guerra Mundial. O problema crucial com a rede de fortalezas é que cada fortaleza regional quer um pouco mais de terra, de segurança e de prosperidade para si mesma às custas das vizinhas, e sem a ajuda de valores universais de organizações globais, fortalezas rivais não conseguem entrar em acordo quanto a regras comuns. Fortalezas muradas raramente são amigáveis. Até aí, gente, você consegue entender que ele está fazendo algo razoável, né? Embora tenha todo esse romantismo que eu falei, ele está defendendo algo razoável, tá? Ele está dizendo que o crescimento de nacionalismos, né? Os grandes culturas que querem se permanecer isolada e não querem seguir, por exemplo, a diretriz, por exemplo, de direitos humanos, tá? Ele está fazendo aí uma defesa de direitos humanos, embora, né, para mim a sacanagem dele até aí é mostrar como os direitos humanos, a suposta defesa da liberdade, muitas vezes é usada justamente para justificar o oposto, tá? Então a grande questão é, quando ele está falando nessa busca, né, de valores universais, né, será que ele está pensando numa organização internacional que tem que ser neutra e que tente realmente defender os direitos internacionais? Ou será que ele está pensando em algum tipo de imperialismo de algum país específico? Será que ele está se colocando dentro de algum lado, né? E quando a gente vê a entrevista da Globo, é que a coisa fica clara. Ele está se colocando do lado do imperialismo estadunidense. Então ele tem um discurso aí de valores de direitos humanos, etc., que é muito bonitinho na teoria, mas que na prática ele defende o imperialismo. Ele defende justamente né, o país que investe aí 700 e poucos bilhões em armamentos por ano, é o país que se comporta como interventor, que financia ditaduras, que faz mais guerras no mundo, que, enfim, o maior país terrorista do mundo, como diz Chomsky, ele está defendendo isso. Então existe uma discrepância entre discurso e prática, sabe? É isso que me angustia, e é por isso que ele é um grande imperialista, tá? Por isso que ele é um grande imperialista, mas desse imperialismo ruim, embora o discurso dele seja esse discursinho aí, né? Esse discursinho de dizer que o liberalismo é aquilo que o liberalismo diz ser, quando na verdade todos os dados, todas as pesquisas, toda a realidade mostra que o liberalismo não é isso. Vamos mais um trecho. Esse isolacionismo extremo, no entanto, está completamente divorciado da realidade econômica. Sem uma rede de comércio global, todas as economias nacionais existentes vão entrar em colapso, inclusive a Coreia do Norte. Sem importações, muitos países nem sequer serão capazes de alimentar a si mesmos e os preços de quase todos os produtos vão disparar às alturas. Enfim, é claro, né, que o mundo, a gente não tem como voltar para um mundo onde não existe mais um comércio global e de certa forma, né, ele lá para o final da entrevista, ele vai defender algo que também é muito tranquilo, assim, né? É muito básico, né? Olha só, mais importante ainda, gostem as pessoas ou não, o gênero humano enfrenta hoje 3 problemas em comum que não dão a mínima para as fronteiras nacionais e só podem ser resolvidos mediante cooperação global. Eles são guerra nuclear, mudanças climáticas e disrupção tecnológica. Não há como construir uma muralha contra um inverno nuclear ou aquecimento global, e nenhuma nação é capaz de regular a inteligência artificial ou dominar sozinha a bioengenharia. Qual que é o problema, né? O problema é que no discurso, né, realmente, gente, tem uma série de coisas que não tem como voltar atrás, né? Realmente o mundo enfrenta problemas do mundo, não problemas que são nacionais. Então, o aquecimento global, o problema, né, o perigo das inteligências artificiais, perigo de guerras nucleares, tem uma série de coisas que são problemas do mundo e precisam ser enfrentados pelo mundo, tá? Então, o grande problema é que ele vê a salvação basicamente onde está o problema, né? Ele vê a salvação em União Europeia, OTAN, Estados Unidos, ele deixou isso bem claro, né? Ele vê a salvação no famoso livre mercado, no capitalismo, que é realmente, literalmente, o que está gerando o problema, sabe? Então, mais uma vez, a crítica que eu faço ao Harari aqui, a crítica que eu faço a todo o liberalismo, né? Não é tanto uma crítica no discurso, eu acho tão bonitinho, né? Eu fui liberal de esquerda por muito tempo, porque eu acho tão bonitinho o discurso do liberalismo, gente. Agora, a prática do liberalismo é genocida, a prática do capitalismo é
genocida, tá? Então esses perigos que estão surgindo, né, esses perigos que existem hoje, que tem que ser resolvidos por uma ordem global, são os perigos que foram criados por essa ordem global que ele está defendendo, tá? Foram os perigos que foram criados. É os Estados Unidos que se comporta como terrorista, como vigia do mundo, como dono do mundo. Os Estados Unidos acredita literalmente, tá? Literalmente num destino manifesto. Acredita literalmente que ele está aqui para impor os seus valores, as suas crenças, os seus costumes, o American Way of Life, tá? O modo americano de vida ao mundo. E ele comporta-se dessa maneira. Então o Harari, ele apresenta de fato uma série de problemas e dá a impressão de que o que ele defende é uma, né, uma era planetária pós-liberal e blá blá blá, o mundo se unindo para cooperar e resolver os problemas, mas na prática, quando chega na hora de falar de geopolítica, o que o Harari está defendendo é imperialismo, e ele deixa isso claro na outra entrevista lá que o Alexandre me passou, que a entrevista está em inglês, então vou fazer uma tradução, né? Mais uma vez, pontos onde ele está correto, né? Hoje a maioria dos humanos compartilham o mesmo sistema político, né? O planeta inteiro é dividido em estados reconhecidos internacionalmente, a gente compartilha o mesmo sistema econômico, né? Que é o capitalismo, aí já um pouco, não é exatamente assim, mas também vamos dar um desconto, né? O mesmo sistema científico, ok, e o mesmo sistema legal, né? Os direitos humanos e as leis internacionais são válidas em todos os lugares, pelo menos teoreticamente, né? Pelo menos teoricamente, e daí essa ressalva é importante, mas de certa forma não parece grandes problemas, né? Realmente a gente compartilha uma série de coisas, mas é muito mais no discurso, né? A questão dos direitos humanos, a própria questão, né, do sistema econômico, ok, é o mesmo sistema econômico, mas é um sistema econômico que coloca, né, que hierarquiza muito claramente em alguns grupos, né, os países de elite, os países de terceiro mundo, a escória, né, enfim, os países que vão ser explorados e os países que vão explorar. Então, quando ele não problematiza isso, tá bem claro que ele é um imperialista, e ele diz com todas as palavras, tá? O próprio entrevistador fala que vai ser conhecido por alguém que tem um gosto por impérios, ele vai dizer sim, que é meio mal visto, né? Ser imperialista é quase como ser um fascista, mas que não, que na verdade os impérios geram melhor vida para todo mundo. Ele fala que ele é judeu, né? E ele vai citar o Habsburg Empire, né? A monarquia de Habsburgo. E ele vai dizer que nunca foi tão bom para os judeus viver sobre esse império, e que na verdade acabar com ele foi uma coisa ruim, que o império colapsou devido ao nacionalismo, né? Então ele está se colocando contra esse tipo de nacionalismo e a favor do imperialismo. Ele vai inclusive dizer literalmente, embora seja uma tradução simultânea mal feita minha, né? Seria muito mais fácil e melhor para todo mundo, não apenas para os judeus, se nós simplesmente tivéssemos mantido o Império de Habsburgo, tá? Claro, eu não tenho grandes conhecimentos sobre o Império de Habsburgo aqui, mas é ele já jogando com o próprio termo, né? Com a ideia de que ele defende sim certo imperialismo, que depois, quando ele vai dizer o que é, dá pra engolir, como eu já engoli uma ideia light, assim, de que ele não é um grande defensor do imperialismo, né, que na verdade o que ele defende é uma série de coisas, inclusive óbvias, né, para quem... Inclusive, se você é socialista, comunista, né, você possivelmente também quer um mundo com certos direitos humanos, você também considera, né, que o aquecimento global e uma série de problemas mundiais tem que ser resolvido mundialmente, né? Então, dificilmente você vai ser comunista ou socialista querendo fechar uma nação e se, né, fechar todos os olhos para os grandes problemas mundiais. Então, tem aí coisas que dá, né, para todo mundo defender, né? É meio que um senso comum básico. Ele pega esse senso comum básico, aparenta defender uma teoria bastante razoável, mas quando chega na prática, quando chega na entrevista da Globo, que eu já tenho o vídeo, tá? A coisa fica feia, né? A gente fica bem claro aí que o que ele quer é achar, acreditar no liberalismo, enfim, imperialismo estadunidense, imperialismo da OTAN, europeu, blá blá blá, e daí a gente não consegue mais defender. É um autor imperialista mesmo, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado e até mais.